Olá, caro policial da Guarda Civil Metropolitana. Meu nome é Tiago, sou diretor Sim de Guardas SP e vamos iniciar aí mais um programa Fique por Dentro. Hoje nós estamos com uma pessoa super especial, uma convidada maravilhosa que está fazendo um trabalho incrível dentro da Guarda Civil Metropolitana, que é a conscientização para os nossos colegas saberem lidar com as pessoas que são diferentes no meio LGBT, né? Que muitas vezes as pessoas criam um certo preconceito e não sabem que são pessoas, são seres humanos que precisam de respeito, né? E é isso que a nossa colega Léo Áquila vai falar e trazer para os senhores. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Léo? Bom, primeiro, obrigada pela oportunidade. Que legal ter esse espaço, né? Eu fico tão feliz porque até bem pouco tempo atrás, uma pessoa como eu, imagina uma mulher trans num cargo de coordenação da diversidade da prefeitura e palestrando para a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Se você voltar um pouquinho no tempo, você vai ver que isso não era possível, né? E hoje a gente já tem essa ponte feita, né? Nós derrubamos um muro, construímos essa ponte, e essa ponte está muito bem consolidada. Você sabe que eu quero começar esse bate-papo nosso dando parabéns para a Guarda Civil. Nós Essa agradecemos. semana que passou aí, esses dias atrás, nós tivemos a Semana da Diversidade, a Sim, parada LGBT e tal. E eu recebi muita gente de fora, muitos gestores LGBTs, que têm o mesmo cargo que eu, que são de outros estados, de outras cidades. E eu recebo no meu gabinete. E aí eu falei: "E aí, o que que vocês acharam de São Paulo?" E eles pontuaram, porque eu fico esperando o retorno, o feedback. Eles pontuaram a educação da Guarda Civil no trato com a comunidade. E eu fiquei tão feliz, porque aí eu olhei para trás e falei: "Caramba, tudo valeu a pena", porque é cansativo, né. A sim. gente tem feito, o letramento LGBT na academia e a recepção é impressionante. Então, Eu Léo. estou muito feliz, viu. Então, Léo, mas o que que acontece? A Guarda Civil Metropolitana, ela é uma polícia de proximidade. Ela vem justamente para fazer a diferença. E por que não tratar todos de uma maneira respeitosa, né? Então, por isso que o que você veio a fazer, essa gentileza de prestar todo o seu conhecimento, trazer à luz de muitos aí algumas observações que são muito importantes serem feitas, vai aumentar ainda mais o modo, de maneira positiva, o modo como nós vamos tratar as pessoas do meio LGBT, que isso é muito importante, né, porque muitas pessoas aí, eh, têm um certo preconceito. A instituição policial, de certa forma, ela já tem um preconceito incutido isso, mas aos poucos está sendo desconstruído, né, e graças à sua ajuda isso vem aumentando cada vez mais. E eu tive o Agora prazer de fazer parte da sua palestra, né, que nós fomos aí semana passada fazer o CTO, né, que é o tiro que nós temos que dar todo ano para manter o porte de arma, e eu achei, assim, que foi algo esclarecedor. Muitas coisas que até eu tinha uma certa dificuldade de entender, hoje minha cabeça abriu ainda mais. Então é algo que vem realmente para agregar de uma maneira, assim, que eu não tenho como dizer quão positiva. então, esse letramento é importante, e não só para a guarda, mas para toda a cidade, e para todos os cidadãos, porque preconceito é o quê? É falta de conhecimento. Sim, Você tem um pré-conceito daquilo que você não entende, daquilo que você não conhece. E aí, quando você tem uma aula muito esclarecedora, trazendo fatos, trazendo dados, as pessoas falam: "Nossa, eu não sabia". O que eu recebo na minha internet, de feedback dos policiais municipais que me mandam falando: "Olha, eu passei por tal situação, e aí, graças à sua palestra, eu soube como conduzir, eu consegui respeitar, eu entendi". Ou gente que falou assim: "Olha, obrigada, porque eu não tinha pensado dessa forma", né. Eu acho que quando a gente humaniza as causas, a gente começa a amolecer o coração. sim. Porque às vezes não é culpa dessa essa rigidez toda, não é culpa da polícia, ou do cidadão qualquer na sociedade. É culpa de um histórico, tá lá no berço, lá nos nossos tataravós, o que a gente está sofrendo hoje de reflexo ainda, desse endurecimento, dessa falta de humanidade, dessa falta de amor. Eu falo muito de amor na palestra, né, eu venho trazendo, construindo a história, e numa narrativa sempre pautada no amor, porque o tempo inteiro eu falo: precisa acolher as pessoas, precisa saber ouvir as pessoas, né. E você tem o direito de ter a sua opinião, mas você também pode respeitar a opinião do outro. E Sim. aí o mais importante de tudo, que é quando eu esclareço para eles
que isso não é uma opção. Porque, sabe, o grande problema que a gente enfrenta na sociedade como um todo é que as pessoas acham que a gente vira trans, que a gente vira lésbica, que a gente vira gay. Quem vira E é esse, borboleta. e esse achar que vira, tem gente que fala: ah, tudo bem, é a sua vida, eu não tô nem aí, você faz da sua vida o que você quiser, respeito sua opção. E aí eu tenho que explicar que não é uma opção, porque ninguém em sã consciência vai optar por virar trans no país que mais mata trans do mundo, o país mais violento com as pessoas trans, onde a expectativa de vida de uma mulher trans é de 35 anos. E por quê? Porque essa vulnerabilidade começa no berço. Sim. Hoje em dia falam de cancelamento na internet, nós já nascemos canceladas, antes de existir cancelamento. Eu com 5, 6 anos de idade, eu já era uma criança extremamente afeminada. E eu sofri as consequências de ser uma criança e depois adolescente LGBT. E não foi fácil, viu? Muitos perecem pelo caminho, cometem suicídio. E a gente tem que evitar isso. E a maneira de evitar isso é tocar no coração das pessoas, é humanizar as pessoas e essa causa. Exatamente. E aí aquela coisa, né, pelo que eu entendi da sua palestra e foi muito instrutiva, é que ela não tem o intuito de arrancar quem quer que seja do armário, né, como diz o Não. jargão. Muito pelo contrário, na verdade ela quer só trazer à luz do pensamento o o quão é sofrida, né, essa comunidade que precisa, que clama por respeito, clama pela própria vida, né. Não faz muito tempo aí, teve aquelas situações da Paulista, que um homofóbico estourou aquelas luzes na cara do rapaz, né. Sim. Aquilo ali foi muito marcante. Faz um pouco de tempo, claro, Não, mas não mas foi lá em aquilo foi década de muito 80, foi foi agora, agora. né. É muito É recente. é bem recente se você for parar pra pensar. Teve, essa semana mesmo eu estava vendo um vídeo de um experimento social de um pessoal que fez lá na Paulista. Sim. Daí, por incrível que pareça, alguns colegas nossos guardas foram intervir na Foi. situação. Eu mostro na palestra Que é esse vídeo. justamente, que é uma pessoa muito querida que tá lá no comando geral, não vou falar o nome, porque eu não sei se ele vai se sentir à vontade, mas aquele vídeo seu de instrução, quando eu vi ele, eu falei: "Caramba, esse cara é firmeza". É, Ele pode até ter o pensamento dele, mas o respeito acima de tudo. O é. respeito acima de tudo. Não é porque eu vou respeitar uma pessoa LGBT mais, que eu vou deixar de ser menos homem ou ser mais homem. Aliás, ao É contrário, muito pelo né. contrário. Eticamente, você vai ser mais homem, Exatamente, né. porque você vai, reforçar realmente que as pessoas precisam de respeito, não interessa a orientação dela, não interessa. Cada um é dono da sua própria vida, não é isso? É, a função de todos nós, principalmente de quem se propõe a ser um policial militar, é um policial municipal, um agente de segurança Sim, qualquer, é cuidar das pessoas, é proteger as pessoas. E aí, como é que uma pessoa que tem esse cunho de proteção não tem conhecimento para proteger quem precisa de proteção? Porque a exatamente. comunidade LGBT é muito vulnerável. A gente todo dia sai de casa sem saber se volta viva. Aí você vai falar: "Ah, não, mas isso é todo mundo, é toda a sociedade". Não é verdade. Pode até ser, mas não é igual. Porque você tem que ver o que que pode te matar e o que que pode me matar. Uhum. Você pode ser assaltado, ser assaltado sei lá, nesse assalto você perder sua vida. Sei lá, essas coisas podem acontecer com todo mundo? Pode. Mas você vai sair na rua e alguém vai te matar só porque você é homem? Definitivamente. Então, a gente morre só porque é trans. Isso é gravíssimo, isso é de uma violência absurda. E se as pessoas não têm essa consciência, não têm acesso a esses dados, a essa realidade, porque para a maioria das pessoas hétero, isso é uma realidade muito distante, é um mundo paralelo. Sim. Mas pra gente não, a gente está na rua, a gente está na sociedade, a gente está Vive, né? todo dia. A gente usa transporte público, a gente é hostilizado da hora que sai de casa até a hora que volta. Olha o quão maçante é para uma pessoa trans ter que aguentar piadinhas o dia inteiro, 24 horas por dia. Quer dizer, então isso é um tipo de violência, porque aí a gente vai falar de saúde mental. Tem Exatamente. muita gente que comete suicídio porque não aguenta. A pessoa fala: "Eu vou ter que passar por isso pro resto da vida, eu prefiro me matar", e se mata. É um absurdo. Ó, a gente tem um programa que eu tenho um projeto que chama Festivamente, Uhum. e já tem esse nome porque é um programa de saúde mental. Acontece uma vez por mês no Largo do Arouche.
E ali é um momento onde as pessoas vão para falar das suas vidas, das suas existências, da sua solidão, porque o mal que mais acomete a comunidade LGBT, especialmente as trans, é a solidão. A gente não tem amigo. E aí, tem até uma frase que parece muito engraçada e que é: "Todo mundo me adora, mas ninguém me quer como nora". Mas isso é um sintoma de solidão, porque essa é a verdade. Ninguém me convida para uma macarronada de domingo. Eu conto isso na palestra, e isso é verdade, até comigo. Agora, se eu, que tenho um cargo de poder, né, na prefeitura, sou muito respeitada, sou conhecida no Brasil inteiro, sou independente financeiramente, sou amada por muita gente, sofro de solidão. Imagina que eu não posso medir com a minha régua esse preconceito. Imagina aquela que é periférica, que não tem dinheiro para fazer uma cirurgia plástica, para readequar o corpo de acordo com o seu gênero, né. Imagina essa pessoa, preta, vai colocando as vulnerabilidades. Essas pessoas são muito mais vulneráveis, elas que são as mais corajosas do que eu. Porque eu saio da minha casa dentro do meu carro, e ela, que tem que pegar um ônibus, que tem que pegar um transporte, é ela que leva todas as pedradas, todas as pauladas, a primeira bala acerta sempre nessas. É para essas pessoas que a gente tem que se voltar, entender e acolher. Por isso que a minha principal bandeira na coordenação é a empregabilidade. Sim, isso é muito importante. Porque empregabilidade é o mínimo de dignidade que você pode dar para uma pessoa, para que ela possa pagar um aluguel, comprar sua comida, ter a sua cama. É o mínimo. E não Então, recorrer a meios que não estão dentro das leis, né. exatamente. Muito Né, a marginalizado. prostituição, por exemplo, a prostituição, para muitas, é o único caminho. E é muito difícil tirar essas meninas da prostituição. Às vezes elas vêm de um histórico de prostituição de uma vida inteira. E aí você vai lá já no final da vida dela e fala: "Olha, vou te arrumar um emprego". Ela nem sabe o que é isso. Ela não sabe nem que tem que obedecer uma ordem, não sabe nem que é hierarquia, nunca passou por esse meio, entendeu? Nunca teve acesso a isso, porque sempre foi negado. Sim. Então problema muito sério na sociedade. E a gente, quando eu faço mutirão de empregabilidade para trans, eu reúno todos os selecionadores e as empresas que estão dando essas vagas e palestro para eles sobre microagressões e informo para eles o que é uma vaga afirmativa. Porque quando você emprega uma pessoa dessa, você não pode tratar ela igual se trata todo mundo. Então, é uma dicotomia. Se a gente, por um lado, está falando que quer ser igual, por outro lado, tem que entender essa diferença. Sim, Somos diferentes. Tem que ter um tratamento diferente, tem que ter uma tolerância a mais para uma pessoa que sempre foi negligenciada, que sempre foi invisível para a sociedade, que sempre foi considerada um lixo. Imagina o psicológico dessa pessoa como é que tá. Então, você punir uma pessoa porque chegou 15 minutos atrasado é uma coisa, você punir uma pessoa numa vaga afirmativa porque chegou 15 minutos atrasado, só o fato de ela ter ido já é louvável, sim, é um entendeu? Isso é esforço. vaga afirmativa. Então eu tenho que ficar explicando isso para as pessoas. Aí eu chamo esses mutirões de mutirão de salvação, de resgate de vida. Porque às vezes você está dando para uma pessoa que já está desalentada, que já não acredita mais, uma última chance de pertencer, de aparecer no sistema, porque Uhum. ela está na informalidade há tanto tempo que ela não tem direito nenhum, ela nem existe para o sistema. Então, as situações são muito graves, a gente tem cada relato, assim, ainda mais eu que lido diretamente, tudo vai parar na minha mão. Ontem, por exemplo, era 7 horas da noite, estava indo para a faculdade, eu não pude ir para a faculdade porque caiu na minha mesa um assassinato de uma menina trans, 32 anos. Isso ontem, antes de vir para cá para gravar com vocês. Hoje eu passei o dia inteiro correndo atrás da família que ninguém sabe nem quem é, porque as famílias abandonam essas pessoas. E aí eu tive que postar, expor a menina, a foto da menina, para ver Pra se conseguir alguém localizar aparecia. alguém. E a gente conseguiu localizar, graças a um post meu, né. E aí a família, nesse momento, está no IML para liberar o corpo. Entendi. Então, são histórias que realmente são muito complicadas e a nossa excelentíssima Léo tá trazendo aqui justamente para poder ilustrar o que a comunidade LGBT passa e tentar sensibilizar os colegas, né? Não só os colegas, mas todo mundo que está assistindo, que são pessoas dignas de respeito, de ter uma chance na sociedade. Elas precisam disso. Elas clamam por respeito, elas clamam pela própria vida.
Não é isso, Léo? E a gente tem que tomar cuidado com as hipocrisias da vida, Sim, né? isso é fato. Porque muitos de nós, a maioria, é cristã. Mas o que que Cristo fala? Ame o teu próximo. Respeite o teu próximo. Você pode não concordar? Você pode não concordar. Você pode não entender? Pode. Mas você é Deus? Cara, então você tem que fazer o que Madre Teresa de Calcutá falava, né? Que eu falo na palestra essa frase. As pessoas boas merecem seu amor, as pessoas más precisam do seu amor. Porque tem muita gente que acha que a gente é assim por safadeza, por maldade, por... Não entende que a gente nasce assim. Cara, você tem noção que com 5 anos de idade eu falei pra minha mãe que eu era menina? Com 5 anos. E eu me lembro desse dia como se fosse hoje. Nada mudou na minha cabeça desde esse dia até hoje. E eu já tô com 55. Nada mudou. Quando eu ouço falando assim, que a criança não sabe o que fala, sabe sim. Porque eu, com 5 anos de idade, eu sabia o que eu estava falando. E isso nunca mudou. E eu me lembro de tudo com muita perfeição. Então, esse negócio de querer invalidar a voz da criança também é outro grande erro. Uma criança que se afirma menina, que nasceu menina e se afirma menina, por que ao invés de bater, de punir, de falar, cala a boca, você não sabe o que está falando, você não tenta entender? Você não tenta procurar ajuda, se você não sabe o que é isso? Porque nós temos como ajudar. E aproveito para lembrar que não existe tratamento para criança trans. Isso é uma fake news que depõe muito contra as crianças e traz muito sofrimento. Porque muita gente acha que a gente pega a criança, leva para um lugar, para um laboratório, e aí lá a gente aplica hormônios, a gente faz cirurgia. Não existe, isso é mentira. O único tratamento que tem para criança que se afirma criança LGBT, mesmo que não seja trans, é uma equipe multidisciplinar no Hospital das Clínicas que ouve essa criança. Então, o único tratamento que tem é ouvido. Ouvido 5 estrelas. E naquele lugar seguro, que aquela criança vai falar o que ela sente e não vai apanhar. Não vai ser invalidada, não vai ser invisibilizada. Ela vai ser orientada a desabrochar o que ela é. Seja ela trans, seja ela só LGBT, às vezes é um menino gay, uma menina lésbica. Porque muito cedo a gente dá sinais. Eu sempre fui uma garota. Sempre, desde criança. Tanto é que eu sofri bullying a vida inteira, desde que eu me existo, desde que eu me entendo por gente, por ser uma criança afeminada. Ou seja, se fosse uma escolha, você não escolheria isso. Quem vai escolher em sã consciência virar travesti no país que mais mata travesti? Quem? Quem que vai escolher virar travesti num país que não dá emprego para travesti? Eu tô com 3 casos na minha coordenação agora. Uma menina tem 12, uma tem 13 e uma tem 15. As 3 foram expulsas de casa por serem trans. As 3 estão com silicone industrial no corpo, fazendo prostituição, com 12 anos. É uma criança, gente. Quem expulsou essa criança de casa? Um pai. É um crime isso. E aí você pega essa criança já na fase adulta lá com 22, 23, 25 anos, já está detonada. Porque silicone tem prazo de validade, esse silicone industrial. O prazo de validade dele é 20 anos. Ele explode. Eu tenho hoje na coordenação 121 meninas que estão com o pé na cova. Por quê? Para se prostituírem, precisava ter as formas femininas. E a única forma que tem, o único acesso que tem, é o silicone industrial, que é óleo de avião, não sei se você sabe. E isso traz vários problemas de circulação, vai parar no pulmão, dá embolia pulmonar, desce para o pé fica desse tamanho, dá infecção generalizada. Aquilo, nossa, tem umas que apodrecem o corpo inteiro. É muito triste isso. E essas meninas são vítimas desse sistema, que expulsa ela de casa ainda vulnerável, ainda despreparada, sem trabalho, não consegue um trabalho formal, precisa se manter, porque barriga vazia, ninguém para em pé. A pessoa precisa comer, a pessoa precisa dormir. O único caminho que tem é a prostituição. Porque o mercado de trabalho é agora que está começando a se falar sobre isso. Com essa onda de ESG e ESG, agora que estão começando a falar de diversidade. E eu tenho implementado essa mesma palestra, esse mesmo letramento que eu estou levando para a Polícia Municipal, eu também estou levando para diversas empresas. Eu tenho empresas parceiras hoje que abrem várias vagas afirmativas para mim. Só para você ter ideia,
e dados é importante, em 2024 nós empregamos 9.000 pessoas LGBT trans. E por que eu inventei esse termo LGBT trans? Mais uma letra? Eu inventei, mas é o meu projeto LGBT trans. Sim. Por quê? O mutirão de empregabilidade é para toda a comunidade, mas as contratações precisam começar pelas pessoas trans. E aí eu percebi nos primeiros mutirões que estava acontecendo o quê? Eu fazia mutirão para toda a comunidade, aí ia lá uma rede de farmácia bem famosa, que sempre é muito parceira minha, e aí contratava, depois me dava uma devolutiva. Olha, conseguimos contratar aqui nesse mutirão 300. Aí falou, ok, me mostra quem são. Todos meninos brancos, limpinhos, bonitinhos, passáveis, padrões. Mas cadê as trans? Elas iam no mutirão e não eram contratadas. Aí, quando eu percebi isso, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer os mutirões específicos. Então, agora eu dividi. Agora, quando eu faço mutirão, se tem lá 1.000 vagas, eu pego 500 vagas e é só para pessoas trans. Enquanto não preencher aquelas vagas por pessoas trans, eu não faço para o resto da comunidade. Eu espero a devolutiva. Logo, as empresas já me dão essa devolutiva, me explicando quais foram contratadas, quais não foram, por que não foram, porque aí eu vou tentar entender o caso dessas que não foram, porque elas ficam mais vulneráveis ainda. Porque tem umas que realmente não tem o perfil, não cabe, não dá, então eu vou procurar onde cabe. Né? E tem umas que não querem ser empregadas, porque vem tanto na informalidade a vida inteira que ela quer acordar mais tarde, ela quer trabalhar, mas ela quer trabalhar no horário dela. Aí eu despertei para empreendedorismo. E eu criei um projeto na coordenação para formar as meninas que não querem arrumar um emprego. Eu, por exemplo, eu prefiro ter um emprego formal. Eu prefiro ter horário, bater cartão, respeitar a hierarquia, ter o meu salário garantido no mês. Eu prefiro isso do que ser empreendedora. Eu não tenho vocação para empreender. Eu, a Léo Áquila. Mas eu tenho que olhar para outra menina. Às vezes ela não quer acordar cedo. Ela não quer ter chefe. Tem umas que são intolerantes. Elas são tão raivosas de tantos maus tratos que já passaram que ela não quer ter um emprego. Teve uma que eu arrumei 6 empregos. Ela não parava em vaga nenhuma. Foi aí que eu comecei a despertar. Eu falei, o que está acontecendo? Porque você fala para mim que quer sair da prostituição, você quer trabalhar, eu te dei capacitação, você está capacitada para a vaga e você não fica. Aí ela falou assim, eu não quero levantar cedo, eu não aceito que me dê ordem. Aí eu falei, então eu estou entendendo o problema dela. Eu poderia simplesmente ter largado ela de mão. Ter falado para ela, já te arrumei 6 empregos e você não parou em nenhum. Tchau, eu fiz o que eu pude. É aquela coisa, né, Léo? Tem pessoas que não querem ser ajudadas. E aí não é só o LGBT. É tudo, é tudo, geral. é geral. É aquela pessoa que realmente não quer ser ajudada. Mas eu faço tudo por ela antes de chegar nessa conclusão, tá? Tem sim, tem aquelas Esgota que eu falei, as possibilidades. amor, eu já te dei tudo. Não dá. Aí, por exemplo, tem um caso de uma que eu fiz de tudo por ela. Empreendedorismo, arrumei vagas, capacete, tudo que ela precisava. Ela não ficava em nada, ela não queria nada, nada dava certo. Aí um dia ela foi na coordenação e disse que tinha um projeto, que ela queria ajudar umas crianças e queria 3.000 reais. Porque as pessoas acham que a gente tem dinheiro público, é assim, é uma gaveta cheia de dinheiro que você abre, você fala, tá aqui os seus 3.000. Não é assim que funciona. Dinheiro público é uma burocracia gigante para você tirar, para você conseguir. Você tem que ter um projeto aprovado, sancionado. É até muita burocracia. Não tem 3.000 reais na minha gaveta para eu ficar dando para as pessoas. E ela não entendia isso. Aí ela sai falando mal de mim, porque o meu lema é ninguém solta a mão de ninguém. Aí ela soltou a minha mão, porque eu não dei 3.000 reais para ela. Só que isso é ruim pra gente, porque eu ajudei 9.000. Uma que eu não consegui ajudar, porque eu fiz de tudo por ela, ela consegue ir pra internet e acabar comigo. Mas essa história aí é em todo lugar. Posso utilizar o nosso meio mesmo. Nós podemos fazer tudo que há de melhor, mas um único deslize acaba afetando a imagem da corporação inteira. E às vezes não é que a corporação tem aquilo, é que uma maçã podre acaba estragando o cesto inteiro. Ou melhor, a imagem do cesto inteiro, né? E aí, já aproveitando o ensejo, né, emendando aí a situação, como que a gente pode orientar os nossos colegas a evitar algumas gafes, né, que são comuns, até mesmo pelo preconceito, até mesmo medo de lidar com pessoas do meio, né? Explica pra gente como eles podem fazer.
Não é tão simples, porque tem muita coisa a ser desconstruída. A gente vem de uma sociedade que é machista, que é cristã, e aí a gente tem vários problemas na formação de cada indivíduo que está na sociedade, seja ele polícia ou não. E aí, como é que a gente desconstrói isso? A gente precisa assistir uma palestra de letramento, porque não é dar uma dica que vai resolver o problema da sociedade. É claro que se as pessoas, pelo menos, respeitassem, era bom. Mas tem gente que desrespeita achando que está respeitando. Por isso que esse letramento que eu faço é muito importante. Por exemplo, olha um desrespeito que muita gente faz e não sabe que é desrespeito. Quando fala para mim assim, eu respeito sua opção. Já começou desrespeitando. Em que momento você acha que eu optei sofrer preconceito? E aquela clássica pergunta: "E o que que você curte?". Pra quê? Né? Outra coisa, outro elogio outra preconceito que as pessoas têm comigo e que acha que é elogio. "Nossa, você é linda, você parece uma mulher de verdade". Quer dizer, eu sou uma mulher de verdade, porque mulher é construção social, eu explico isso na palestra. Sim. Quando eu cito Simone de Beauvoir, que é a escritora que afirmava, e ela tinha razão, que ninguém nasce mulher. Torna-se mulher, as pessoas nascem fêmeas. As mulheres nasceram fêmeas. Alguém ensinou a ser mulher, porque mulher é construção social. É aquela coisa de que mulher usa rosa, homem usa azul, isso é construção social. Quando a gente volta no tempo, maquiagem e roupa que hoje é de mulher, era coisa de homem, de imperadores. Então, a gente tem que desconstruir tudo isso, e a gente só consegue fazer isso quando a gente assiste um letramento completo. Sim. E aí, na corporação, eu tenho atingido esse objetivo. Porque eu trago de uma maneira muito leve, é quase um stand-up comedy, porque as pessoas não. Intuitivo. As pessoas estão pencas de risada com a gente. Então, o que que eu faço? É estratégico isso também. Eu dou primeiro para a plateia, para a minha plateia, seja ela quem for, o que elas vieram para buscar, porque eu sei que a gente tem fama de ser engraçado, o LGBT tem fama de ser divertido e engraçado. Então há uma predisposição de que essas pessoas vão dar risada. Então eu deixo elas rirem. Eu brinco com o próprio corpo, eu rio da própria desgraça. Deixo. Faz Quando parte eles. do processo. Aí eu ganho a plateia. Então faz parte. Ganhei a plateia, então agora eu vou virar a chave e eu vou trazer para vocês quais são as dores de ser quem somos. E aí eu mudo o tom da palestra e mostro para eles o quanto preconceito a gente sofre e como isso dói. Você sabe que o principal benefício de uma palestra de letramento LGBT para a sociedade é a saúde mental. Porque o que mais nos afeta é sermos agredidos verbalmente a todo momento. A saúde mental é uma questão muito séria para a gente. Porque a gente já vem machucado desde criança. Eu cresci sendo hostilizada a todo momento. Sua bicha, eu viadinho, o tempo inteiro, desde criança. Como você acha que eu cheguei aos 12? Destruída. E aí, se você não presta atenção nisso, se você não conhece essa história, você não respeita. Mas quando você conhece, quando você vê uma menina de 20 e poucos anos trans, você tem que pensar, o que será que ela passou para chegar aos 25 anos? Por isso que a expectativa de vida de uma mulher trans no Brasil é de 35. Porque a gente morre de várias maneiras. Porque preconceito mata de várias maneiras. Não é só tiro, porrada e bomba. Palavras também. Sim, sim. Insultos, invalidações, falta de oportunidade de trabalho, invisibilização. A gente sofre com várias coisas. Se você pega uma trans que é preta, ainda tem o racismo. Então, às vezes, olha quantos atravessamentos a gente tem. Olha, eu estou aqui, nós estamos nesse estúdio, é um quarteirão da prefeitura. Quantas vezes você acha que quantos preconceitos você acha que eu sofri só de atravessar o viaduto do chá para chegar até aqui? Não para. É maçante, é pesado, é cruel. E isso não pode mais acontecer. Quer dizer, quando é que a gente vai mudar a chave? Porque a violência que eu sofro não é um problema meu. É um problema que eu sofro, mas não é um problema meu. Essa violência é um problema de quem está praticando a violência. Por que você Sim. está sendo violento? É falta de instrução, muitas vezes. Então, o meu trabalho, que é um trabalho de formiguinha, mas que vai aos poucos ganhando corpo, robustez,
é trazer essa sensibilização para as pessoas. Empatia, né? E E aí, poxa, quando a gente fala em empatia, não é a questão de querer, mais uma vez, frisar, não é querer arrancar você do armário, é sim trazer para você o que o LGBT sofre, para você saber lidar com com a dor dele e respeitar, que é o mais importante. então, teve uma das palestras que eu estava fazendo para a polícia municipal, e aí um moço levantou a mão e falou assim: ah, mas eu sou contra o casamento gay. Eu falei: quando um gay te pedir em casamento, não aceite. Simples assim. É só isso, tá vendo como é simples? Aí todo mundo deu risada, por quê? Deu risada? Porque entendeu que é simples. A gente que gosta de complicar. Ah, eu sou contra as lésbicas. Não case com uma lésbica. Simples. Ah, eu não gosto. Não, eu não. Mulher trans pra mim não dá. Não transe com uma mulher trans. Não aceite um pedido de namoro de uma mulher trans. Tem muitos homens que gostam. Respeitem eles. Outro preconceito também. Todo mundo acha que marido de trans é gay. Hum. E eu até brinco, até faço disso uma brincadeira sua na palestra. palestra, porque eu explico. Um gay, quando encontra comigo, ele fica, ai, maravilhosa, ai, faz uma foto. Mas pergunta se ele me quer. Se ele me quer na cama. Jamais! Por quê? Porque eu sou uma mulher. Então, quem que me quer? Tem que ser um homem hétero pra casar. Eu sou uma mulher como outra qualquer, mas todas as mulheres são diferentes umas das outras. Se você não gosta do tipo de mulher que eu sou, não fique com o tipo de mulher que eu sou, mas me respeite. O principal, né? Só respeito, porque eu não vou na sua casa te forçar a ficar comigo. Entendeu? Mesmo que eu te peça em namoro, você tem todo o direito de falar assim: desculpa, eu não curto. E eu falar: que pena, tá bom. Olha como é simples lidar. Mas as pessoas querem, né, ser Deus. Querem te jogar no fogo do inferno eterno agora. Nem Deus essas pessoas são. A gente precisa baixar a bola um pouquinho, às vezes. É isso aí. Léo, eu não sei como que tá a sua agenda, mas o seu Meu assessor fica meio assessor até já veio aqui te chamar. Eu quero agradecer imensamente pelo apoio e pelas aulas que você está dando lá na Academia de Formação para abrir um pouco mais a mente dos nossos colegas. Não para, de novo, para que fique bem frisado. Ninguém tá querendo arrancar você do armário, ô cidadão, ô coleguinha. Não tá querendo arrancar você do Não armário. é sobre isso. Não é sobre isso, é sobre respeito. E respeito, ele tem que abarcar tudo, o ser humano em si. Então é isso. Mais uma vez, Léo, muito obrigado. Imagina, gente, é eu que agradeço. Eu tô muito orgulhosa e você não sabe, eu que vivo bem na comunidade LGBT, você não sabe o que isso tá refletindo na comunidade. A cada vídeo que eu posto, eu, uma mulher trans travesti, à frente de uma corporação, sendo recebida em uníssono. Bom dia, senhora coordenadora Léo Áquila. O impacto disso, você não sabe o bem que faz para a saúde mental do coletivo, da comunidade LGBT. Toda hora alguém me para na rua e fala: olha, parabéns, parabéns, que orgulho. Quer dizer, então, vocês da corporação estão nos dando orgulho. E aí vocês assinam embaixo do lema que essa é protetora, aliada e amiga. E estão sendo. E eu estou muito grata. A receptividade, o retorno, o carinho, o respeito, a gente percebe isso no dia a dia. E eu não vou sossegar enquanto eu não passar pelos 7.200, não sei quantos 300, 7.300 agentes. Enquanto eu não passar por todos eles, eu não vou parar. E eu já conversei com o secretário Orlando Morando sobre isso, para que a gente não pare. E assim, é cansativo, é exaustivo. Às vezes eu dou 2, 3 palestras dessa por dia, fora tudo que eu tenho para fazer e todos os BOs que eu tenho para resolver na coordenação, mas eu sou incansável na busca por respeitabilidade. E eu quero que a Polícia Municipal de São Paulo seja a melhor do Brasil, um exemplo para o mundo. E será. É isso aí, então, senhora coordenadora Léo Áquila da Diversidade. Mais uma vez, nós agradecemos a sua presença aqui no programa Fique por Dentro. Inclusive, já ia me esquecendo, o nosso colega Rafael, que está aqui no estúdio, o Vilar, foram vítimas, né, da senhora lá na Academia de Formação. Mas a gente se divertiu, né, meninos? Foi muito legal. E isso é importante, mais uma vez, respeito acima de tudo. Mais uma vez, muito obrigado. Eu quem agradeço. Já ia esquecendo, perdão. Assim como você é bem-vinda no seio da Guarda Civil Metropolitana, nós pedimos que você leve a Guarda Civil Metropolitana
também para a comunidade LGBT, para que ela tenha ciência de que a Guarda Civil ela é aliada, protetora e amiga e vai tratar ela com todo o respeito que ela merece. Com certeza, eu faço isso através da minha rede social. As pessoas ficam muito orgulhosas de me ver à frente desse trabalho e ver como eu sou respeitada, e esse respeito também é visto lá fora, né, em ação. E eu sempre levo para a comunidade também que na própria corporação tem pessoas trans, e que eu fiquei muito feliz quando eu descobri Sim. isso, né? Então é uma guarda que realmente acolhe, que deixa as coisas fluírem. Eu estou muito feliz com vocês. Parabéns, gente. Muito obrigado. Neste bloco aqui, nós vamos falar um pouquinho de uma reunião que nós tivemos com o comandante, a primeira reunião com o comandante Jairo Chabariberi, né? E assim, uma reunião muito proveitosa, eu diria, né? Porque assim, eu sou suspeito de falar porque eu trabalhei com o comandante Jairo, né? Quando ele foi da Casa Verde, né? Na época da 11715, depois até na 3768, trabalhamos juntos lá, né? E conheço de longa data, né? E desejamos a ele, obviamente, que faça o melhor comando possível, né? Que ele possa fazer o melhor comando possível. A primeira reunião muito boa, né? Com o subcomandante Sim. César, né? E alguns assuntos que nós vamos trazer aqui que talvez, assim, dê uma aliviada, né? No coração de alguns policiais, de alguns problemas pontuais que foram passados a nós e que, obviamente, levamos lá ao conhecimento do comandante. Não é verdade, Rafael? É verdade. Eu acredito que nós podemos começar, Vilar, pelo a demanda dos últimos tempos, né? A Exatamente. questão dos restritos. Restritos. Muito nos perguntam aqui na entidade sindical, e nós tínhamos informado para quem nos procurou, mandou mensagem, ligou Sim. ao Sindiguardas SP, que teríamos essa reunião, e tivemos uma resposta. No primeiro momento não vai trazer a solução, né? Sim. Mas o comando ele se prontificou em reavaliar a questão dos restritos. Então, só para recapitulando, para aqueles que não são restritos, porque aqueles que são sabem muito bem porque estão sentindo na pele, né, Velar? Exatamente. Mas a realidade da Guarda Civil Metropolitana, desde a entrada do comandante anterior, Sim. era que os restritos deveriam fazer a jornada de trabalho diária, né? Então, Sim. aquelas pessoas que estavam no plantão, a sua maioria passaram para diária, e isso daí impactou diretamente a vida da pessoa, a qualidade de vida, enfim, planejamento né? familiar e etc, né? Então, o comandante Abariberi, junto com o subcomandante César, nos garantiu que já deu, né, Velar? Que deu no primeiro momento. Estão reavaliando, né, exatamente essa situação, né? Uma coisa que tem que deixar clara aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Legalidade e ilegalidade. Isso. Então vamos, assim, aquilo que é ilegal, né, às vezes a gente pode, né, orientar ali a administração pública, porque pode estar cometendo um erro, não é questão dolosa, mas um erro de falar, ó, escuta, vocês estão fazendo isso aqui, mas isso é ilegal. Nós já tivemos isso aí no passado não muito recente. A remoção, por exemplo, de cipeiros, né, de base. Ah, mas é inspetor, mas é cipeiro. A lei não faz distinção. Exatamente. Né? Aí tinha até uma controvérsia lá, se o cara estava no cargo de livre provimento, então, enfim, né? O fato é o seguinte, conversamos e naquela época lá, né, algumas coisas são acertadas, outras coisas tiveram que ter alguma medida judicial, o que faz parte do jogo também, né? O fato é o seguinte, na guarda nós temos duas escalas de serviço. Uma é a diária com horários bem definidos. Exatamente. Então a escala diária tem o horário X e o horário Y lá que tem que ser cumpridos. Sim, para quem tem dúvida, a portaria 61 descreve os horários. Exatamente. E a escala 12/36, que a escala 12/36 é 12/36. Se vai ser às 6, às 7, às 8, às 9, né? Aí é uma definição, é uma prerrogativa da administração pública. Exato. Né? Obviamente que quando se tem diálogo com quem está no comando, e quem está no comando representa o governo, então quando você tem diálogo com o governo, né, as coisas tendem a se acertar. E foi mais ou menos isso que nós entendemos da conversa que nós tivemos lá com o alto comando da GCM. Por quê? Né, houve essa implantação dessa medida, né, de pegar as pessoas que estão restritas e colocar essas pessoas na diária, né? E assim,
não é interesse de ninguém, nem do GCM que está ali, e nem da instituição, e nem do sindicato, que a pessoa fique restrita. O ideal é que a pessoa esteja pronta, se for possível. Se não for possível, você tem outras medidas, né? Como a readaptação, dependendo da situação, Sim. dependendo do caso, se for necessário readaptar a pessoa, né? E nesse ponto o comandante foi muito sensível, né? De entender e já movimentar a máquina. Ele falou que já está sendo feito, né? Sim. Entendeu? Então já está sendo feito o estudo. Da mesma forma que o corte foi feito indiscriminadamente, foi ruim, retornar 100% de uma vez só também não é bom. Porque às vezes você não vai atingir o objetivo da administração pública. Exato. Né? E aí eu volto de novo na legalidade. É ilegal? Opa, nós vamos oficiar, aumentar a comunidade de segurança. É ilegal o servidor trabalhar, por exemplo, das 9 às 18 como hora de almoço? Não tem nada de legal. É diária. Escala diária, está prevista lá na portaria. Né? Então, ou seja, não é ilegal. Então, é uma questão de sentar, de que haja o diálogo e a gente chegar na solução. Então, isso, graças ao bom Deus, parece que está sendo bem encaminhado. Né? O comandante César também, que é o subcomandante, teve na Norte, né? Tive muito contato com ele lá. Então, é uma pessoa que também procura sempre resolver os problemas. Exatamente. Né? Sempre resolver os problemas. Tem coisas que não tem jeito, é normal, faz parte. Né? Mas a visão que nós tivemos, ou pelo menos eu tive, foi de que há essa boa vontade de resolver problemas. Tudo vai ser resolvido entre sindicato e comando da guarda? Não. O comandante da guarda, por exemplo, não aumenta salário. Sim. Ele não aumenta salário. Mas nós podemos discutir coisas que podem ser levadas ao secretário para chegar mais ou menos consensual. Né? E aí facilitar a discussão política. Que aí a discussão política é o secretário, o prefeito, vai para a Câmara, né? Qualquer projeto que vai fazer qualquer tipo de elevação financeira tem que partir do Executivo para ser enviado para a Câmara e aí discutido na Câmara. Né? Sim. Então, eu acho que, não sei se você tem essa percepção, mas eu senti que existe essa boa vontade do comando. Sim. Né? Tanto que ele nos trouxe dados, né, Vilar? Porque veja só, para ficar claro para os policiais, o comandante, seja o Jair Sabariberi, seja o Eliezer Rodella, não importa. Qualquer um. Ele representa a administração pública, né, o comando da GCM. Então, um ato é do comandante, não importa quem tá lá, né? Exato. É igual aquele papo do chefe, quando o chefe da unidade entra de férias. Ah, não, mas eu só vou cobrir buraco. Não, cobrir buraco não. Você tá lá para ser o comandante, ainda que em exercício, né? Então, o ato é do chefe da unidade e, nesse caso, o ato é do comando. O comandante anterior, quando tomou essa medida, né, ele se baseou em parâmetros que, em análise dele, o número de restritos era um número de maneira a não ser aceitável do ponto de vista da administração pública. Então, para ele, tinha muita gente. Né? E aí tomaram essas medidas, que nós não concordamos, nunca concordamos, estamos desde lá tentando resolver essa questão, né, Vilar? Mas o fato é, o novo comandante Al-Mansur herdou esse problema e nos trouxe, nós analisamos os dados, né? Independente do ato ser ético ou aético, o fato é o objetivo que foi feito, aquele ato, aquela época, já foi atingido. Eles então, reduziram assim, foi reduzido drasticamente aquela quantidade de pessoas restritas e passaram a estar readaptadas ou prontas. Então, atingiu o interesse da administração pública. Então, não tem por que manter mais essa medida, e aí a promessa de reavaliação. Então, você, restrito, saiba que nas próximas semanas, né? Também não pense você que amanhã você vai ter seu problema resolvido, você vai estar no plantão que você não vai estar. A administração pública, as coisas são morosas, né? Não andam de acordo com a nossa expectativa de velocidade, né? Mas, muito provavelmente, nas próximas semanas, teremos novidades com relação aos restritos na jornada de trabalho diarista. Outro ponto também bastante profícuo assim, do papo, né, que nós tivemos foi a questão da DEAC. Então, ou seja, a DEAC, nós, quando estamos em reunião, nós sempre frisamos para as pessoas. A DEAC ela não é nossa. A DEAC é uma ferramenta da administração pública, né, para que ela possa aumentar o efetivo, né,
atender às suas demandas no dia a dia, né? Sem, obviamente, ter que ter um efetivo de 20 mil guardas, né? É uma ferramenta. Nós vamos brigar sempre aqui para aumentar o efetivo, né? No máximo possível, né? Mas a administração pública, ela vai olhar, obviamente, sempre que é mais barato. Sim, E custo. é muito mais barato a DEAC do que você contratar alguém. Exatamente. E assim, e aí a gente tem aqueles gargalos, aqueles problemas. Oh, mas putz, fui marcar DEAC lá e o sistema estava bugado, fora do ar, enfim, travou, né? E aí nós fomos conversando para quê? Para a gente tentar achar soluções para esses travamentos, para facilitar o acesso das pessoas, né? Para que mais pessoas façam DEAC, para que menos falta tenha, porque, veja bem, uma das coisas que são ruins da administração pública, na gestão pública, é a devolução do dinheiro. Então você faz lá o orçamento no ano passado, foi feito o orçamento, olha, X milhões de reais aqui vão para a DEAC, certo? Qual que é a esperança? Que ao final do ano fiscal, aquele número seja zero. Sim. Todo mundo faça DEAC, a administração pública atendeu tudo e seja zero. Lógico, desse ponto de vista é praticamente utópico, né? Sim. Porque alguma coisa vai acontecer, né? E se não acontecer nada de mal com o policial, a administração pública às vezes vai requisitar ele para alguma coisa e ele não vai poder fazer a DEAC, né? Então não estou olhando só o lado pessimista da saúde, do problema do policial, mas em algum momento a própria administração pública, ou seja, o cara não fez a DEAC, aquele dinheiro sobra no cofre, né? Depois ele vai ser realocado novamente lá a partir de finanças, de gestão, enfim, para construir o orçamento do próximo ano. Então, nesse ponto, né, houve uma boa vontade muito grande do comando, pelo menos assim, de sugestões que nós demos, por exemplo, de acertar os dias de marcação, né? Então, ou seja, algumas unidades só podem marcar lá mesmo, né? Sim. As especializadas. Então, o policial da especializada só marca na especializada. Não faz muito sentido os caras marcarem tudo juntos, com o que é de outra inspetoria. Exatamente. Porque o sistema é exatamente o mesmo, né? Então você vai ter lá um monte de acesso no mesmo horário, sobrecarregar. Então, assim, esses detalhes, né? Que também não adianta ficar falando aqui, foi assim, foi assado, por quê? Não depende de nós. Exatamente. E também não depende do comandante. Sim. Ele vai pedir para o órgão lá que faz que cuida do aplicativo, né? Para ver o que é possível fazer. Sim, sim. É possível fazer isso? É possível fazer aquilo? Algumas regras podem ser alteradas? Podem, eles estão bem flexíveis para isso, porque o objetivo é que mais pessoas façam a DEAC, o objetivo é que todas as vagas de DEAC sejam preenchidas. Sim. E que não tenha falta. Então, nesse ponto, acho que foi bem proveitoso, né, Rafael? Muito proveitoso, ô Vilar. E o que fica marcado é essa abertura ao diálogo. Então, ficou muito claro em todos os assuntos que nós vamos continuar discorrendo, né? Que existe uma abertura para o diálogo, no sentido de construção em conjunto, né? Isso ficou muito transparente para nós, né? Óbvio que nós não vamos ficar falando o teor todo da reunião, até porque nós ficamos um bom tempo, né, na reunião, inclusive. E tem coisas que você senta numa reunião, você conversa, vamos tentar fazer isso, vamos. Aí não acontece. Sim. Então, se eu venho aqui e falar assim, olha, vai acontecer X. Cria expectativa, né? Exatamente. E não acontece porque não depende 100% do comando. Exatamente. Depende dele levar a informação para o secretário, né, gostou daquilo que viu, ou não gostou daquilo que viu, e vai fazer o seu apontamento ali, se vai encaminhar para o prefeito, se não vai encaminhar para o prefeito. O fato é que com esse comando nós tivemos diálogo. Sim. Porque o comando anterior não teve diálogo. O comando anterior não recebeu o Sindiguardas. É verdade. E quando eu falo do comando anterior, não estou falando do comandante Agapito. Porque o comandante Agapito nos recebeu, veio inclusive aqui no programa, participou do programa, né? Estou falando do comandante Rodella. Não recebeu o sindicato. E não foi por falta de pedido. Pedir nós pedimos. Foi assim, uma opção do comando, né? Em tocar as coisas sem conversar com o sindicato. Né? E o sindicato conversa de algumas formas. Sentar numa mesa, discutir, olha, isso aqui não dá para mexer, isso aqui é possível, não contem comigo para isso, né? Que é normal, na discussão do outro lado é governo. Sim. Nós somos trabalhadores, é o patrão e o trabalhador. Isso. Nós temos que chegar num consenso, né? O sindicato fala por ofício, a gente oficia, e o sindicato fala por medida judicial.
A gente vai lá e toma uma medida judicial. Olha, impetra lá, sei lá, qualquer remédio jurídico que eu não sou formado, um mandado de segurança, por exemplo, né? É assim que funciona. Tem sido assim, inclusive, para promoção vertical, né? Para promoção vertical. Então, assim, acho que nesse ponto foi muito bom, Sim. né? Essa recepção. E é assim, eu vou falar por mim, tá, Rafael? Sim. A percepção de que a vontade mora ali é resolver problema. É fazer verdade. com que o policiamento aconteça da melhor maneira possível. Porque é o que todo mundo espera. O cara que está na ponta da linha, né? O cidadão, o prefeito, que cobra, né? O prefeito, toda vez que vai entregar uma viatura ou vai entregar um alfinete, ele fala, estou entregando e quero que vocês trabalhem. É verdade, Vilar. Inclusive, um outro problema foi a atividade física. Nós ainda estamos tendo algumas divergências em certas unidades, pontualmente, né? É difícil de acreditar, mas é uma realidade, né? Dado 10 anos da Lei 16.239 e os gestores, alguns, ainda têm dificuldade de botar em prática a atividade física. Erram, né? Porque não tem outro nome para dar, né? Ou encaram a atividade física como qualquer coisa menos como um dever, que é jornada de trabalho. Esse daí nós temos que pegar. Porque o errar faz parte, nós somos humanos. Sim. Todos nós erramos. Aquele que faz por dolo, esse precisa ser responsabilizado. Exatamente. Né? Então, ou seja, ele é o chefe da unidade. A missão dele é gerir a unidade. Então, é esse que pratica um ato ilegal. Porque, veja bem, a atividade física é ato-serviço. Ela é obrigatória. Exato. E só quem pode suspendê-la é o comandante e os comandantes superintendentes. Exatamente. Então, ou seja, o comandante de unidade não pode suspender a atividade física. Quem dirá o subinspetor encarregado, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, subinspetor, não fica comprando a briga do chefe da unidade. Exatamente, até porque se você colocar lá o seu RF é que vai estar lá. Né? Exatamente. E aí eu vou o chefe repetir da de unidade novo. vai dizer que não sabia de nada. Errar é humano. Agora, se for apurado que houve dolo, aí precisa ser responsabilizado. Sim. A disciplina precisa alcançar essas pessoas. Porque o regulamento disciplinar da Guarda Civil Metropolitana é do terceira classe até o inspetor superintendente mais graduado. Sim. Né? O mais antigo dos superintendentes. Esse regulamento é para todos. Exatamente. Então, assim, né, isso, graças a Deus, o comandante, né, entendeu muito bem. A gente colocou lá que são questões pontuais, né? E voltamos de novo, dentro daquele princípio. Aquilo que tiver de problema, a gente tentar solucionar juntos. Exatamente. Porque se a gente consegue solucionar conversando, é muito melhor do que ter que fazer papel, Isso. ter que, né, entrar com... mandar ofício, porque aí se você mandou ofício, requer resposta. É verdade. Né, oficializou o próprio nome do ofício, né? Então, eu achei isso muito interessante do ponto de vista dele. Não, isso aqui a gente, né, o que tiver de pontual aqui, né? E assim, uma particularidade minha, fiz uma fala que fiz também na época do comandante Agapito, na primeira reunião, né? Que os comandos de área precisam ser resolvedores de problema. O comando de área precisa resolver problema. Então você tem lá o topo da carreira da guarda no comando de área, né? Não pode ser só para ficar olhando a bota do guarda. Exatamente. Precisa ser para resolver problema. Eu espero, porque não é tarefa fácil, porque quando você vem de uma cultura do cara que está no topo, né? Ficar olhando a bota do guarda, Sim. quem tem que olhar a bota do guarda é o subspetor. Verificando a escala de DA, que outras coisas que era o subspetor, era o inspetor, era o CD que deveria olhar. Exatamente. Pelo amor de Deus. Então. O dinheiro mal gasto da administração pública, você tem uma pessoa que ganha um montão de dinheiro para ficar fazendo aquele serviço que o outro que ganha mais ou menos deveria estar fazendo. Exatamente. Então, e assim, e às vezes, diante desse quadro, surge aquela perspectiva de algumas pessoas que tem inspetor demais. Né? Não tem inspetor demais. Tem de menos quando você vai e tem um problema, né? Eu falei uma vez lá, eu dei um exemplo assim, falei assim, olha, tem uma pedra que vai cair em cima da unidade. Né? Obviamente que o problema não era esse, mas eu dei esse exemplo. E aí a pessoa falou assim, mas como assim? A unidade lá tem uma pedra em cima. Mas, como é que o cara não sabe? Né? Vou repetir de novo. Não tem pedra nenhuma em cima de unidade nenhuma. É só um exemplo aqui para não ter que falar qual é o problema. Né? Então o que acontece? O gestor, né, do comando de área, seja ele o próprio comandante, seja o seu staff de comando,
precisam ser resolvedores de problema, para não ter que chegar no comandante. Para nós não temos que chegar no comandante e falar, ô comandante, pô, tem um guarda na Casa Verde lá, não sei se o senhor conhece, é meio manquinho, gordinho, chama Vilar. Tá sem bugigim. O que o comandante tem que ver que o Vilar tá sem bugigim lá na Casa Verde? Quem tem que resolver isso é o meio. É o meio do caminho, né? Então a gente espera que ele consiga, né? Que ele, né? Eu entendi do ponto de vista geral, né? Porque, vou repetir aqui o que eu falei na reunião. Aí você tem ações pontuais. Então você tem uma pessoa que você coloca lá no comando de área e que ela vai fazer exatamente aquilo que você espera que seja feita, né? Ainda que não tenha nenhum tipo de, vamos dizer assim, ordem de serviço, né? Que a ordem de serviço é cúmplice, né? Então, ainda que não tenha a ordem de serviço. E aí você vai ter comandos de área, por exemplo, que não fazem a mesma coisa. É verdade. Então, eu espero que o comandante consiga, né, ao longo do seu período aqui, que é de resolução de problema, que o comandante, qual que é a missão do comandante? Resolver problema. Né? Resolver problema. Tem um problema aqui, ó, não tem efetivo, tem que cobrir, estourou não sei o que lá, então vai ter que colocar efetivo lá, ó, tá aumento de criminalidade aqui, estão estragando a escola ali, ele vai ter que resolver problema. Né? Então eu espero que ele, nesse ponto, ele consiga, né, ser um pouco mais bem sucedido do que foi o comandante da capítulo. É verdade. E o último recado nessa questão da atividade física é mais uma vez para os subinspetores, os inspetores, os chefes de unidades, como eu disse, pontualmente, né? Sim. São alguns locais só. Quando você deixa para aquele policial fazer de última hora atividade física, ou seja, você tem a segunda, a quarta e a sexta para fazer atividade física. Aí você fica amarrando o camarada, aí chega no último dia da semana, aí aparece uma ordem de serviço. Não que justificaria, porque a atividade está na lei e a ordem de serviço não está, né? Exato. E aí você me chega pro policial e fala assim, então, apareceu uma ordem de serviço, mas você faz essa atividade física no domingo, no sábado, no final de semana, que seja. Pelo amor de Deus. Precisa até tá lembrando, né, Velar? Domingo é o primeiro dia da semana no mundo inteiro. Da outra semana. E assim, e o que é mais engraçado é que certos lugares, mais uma vez, especificamente, o policial ele tem dificuldade de fazer no final de semana. Mas quando é para justificar uma falta de gestão simples, não, mas aí você pode fazer no domingo. Pelo amor de Deus, vai acabar sobrando para você, né? Você tá comprando a briga do superior, enfim, né? Cada um... Se for por dolo, você vai estar comprando um problema sério para você. Como diria enfim, não vou citar o nome da alguém pessoa. aí. Alguém aí, né? As pessoas vão aprender ou no amor ou na dor. Sim. Se for aprender no amor, bem, se aprender na dor, o Departamento Jurídico Sindical está aqui para ajudar essa pessoa que preferiu aprender na dor. Sim. Porém, né? Os policiais não podem ficar refém de uma má gestão local, né, Vilar? E o último assunto, talvez o mais esperado, principalmente dos mais novos, é o concurso GCM 2022, né, Vilar? Eu acho que esperado para todo mundo, né, o Rafael? Porque, veja bem, se a opção, né, o desejo, né, do concurso está andando a passos largos para que ele aconteça, né, e a gente espera que torce para que haja nomeação de uma parte desses novos policiais para a próxima promoção vertical, né? Porque é muito bom você ter policiais nos ajudando para que a martelada seja distribuída. Exatamente. Né? Então o martelinho, em vez de ficar batendo na cabeça de um só, o martelinho vai bater em várias cabeças, aquela cabecinha dá uma descansada nas marteladas. Né? Agora o fato é o seguinte, havendo ingresso de guardas, nós teremos policiais promovidos, classes especiais promovidos a classe distinta e subinspetores promovidos a inspetor. Sim. Né? Então, assim, é uma medida que agrada, obviamente, também a população, porque, veja bem, câmera é importante. O Smart Sampa, a gente não cansa de elogiar ele aqui. Sim. Só que eu já vi câmera do Smart Sampa vandalizada. Isso quer dizer que não tinha próximo ali nem um policial federal, né? Nem um policial civil, nem um policial municipal, e muito menos alguém da Scotland Yard. Não tinha ninguém ali. Então, ou seja, a falta do material humano, né? Vou até mudar aqui. O sistema eletrônico não substituirá o policial humano. Porque a câmera, beleza. Só que quem é que vai efetivamente pôr a mão ali no
nesse caso aí, no vândalo ali que foi lá e subiu no poste da Marginal lá e vandalizou a câmera do Smart Sampa. Né? A câmera tava lá, deve ter filmado, o cara botou a cara dele lá Sim. e tal. Em algum momento a gente vai e encontra esse cara, mas o fato é que a câmera foi vandalizada. O fato é que enquanto ela estiver vandalizada, ela não funciona. E se ela não funciona naquele espaço está propício a você ter criminalidade, ou você deixar de registrar uma imagem que poderia solucionar, por exemplo, um acidente de trânsito, uma vez que é na Marginal, enfim, Sim, né? sim. O exemplo é que a câmera é boa, mas sem o material humano não resolve nada, É verdade. né? Então o concurso, para mim, o que o prefeito, né, faça como ele fez anteriormente, né? Abra para 1.000, mas chame 2.000. Exato. Né? Então a gente passa aí de 7 para 9.000, né? Começa a ficar uma guarda mais ou menos parecida com uma guarda de outras cidades, que a gente sempre bate nessa tecla aqui. Nosso efetivo é ridículo comparado com outras guardas. Sim. Por quê? Né? Nós temos 12 milhões de habitantes, né? E assim, a manifestação mais pura disso é que você tem que tirar um cara da Casa Verde, da Freguesia do Ó, Cidade Ademar, Exato. Cidade Tiradentes, para mandar para Paulista. Porque o efetivo do centro é insuficiente para cobrir todas as demandas da região central, né? É verdade. Então, Vilar, essa questão do concurso. Por que eu disse GSM 2022? Porque uma coisa está ligada na outra. Então, assim, nós saímos da reunião com uma certeza de que provavelmente, por que eu falo provavelmente, né? Porque só quando estiver no papel que é de fato, né? Exatamente. Até lá, né? Até lá, outras coisas podem acontecer. Mas sim, está tudo certo para ter o concurso, o novo concurso GSM para 1.000 pessoas. Sim. É o primeiro ponto. E isso esbarra no concurso anterior, que é o GSM 2022. Porque o comandante também, né, ele aproveitou a oportunidade e nos disse, eu entendo os posicionamentos do secretário, mas nós, o comando, pedimos para reavaliar a questão da convocação dos remanescentes do concurso GSM de 2022. A secretaria pode atender ou não, mas o comando entendeu como estratégico no primeiro momento. Está sensível a isso. Né? Está sensível, sim, da parte do comando. É estratégico que essas pessoas ingressem da GCM e em seguida tenha o chama quando sai o concurso, quando ele foi homologado. Então, é uma boa notícia para aquelas pessoas que estão esperando a sua vaga, principalmente porque a maioria delas tem uma idade acima de 35 anos, né? E lembrando que o próximo concurso não vai ser mais 35 anos, né? Vai ser 30 anos. 30. Então, e aí, policiais talvez vocacionados, né, que estejam nesse grupo de pessoas, não poderão mais ser, pelo menos, guardas civis metropolitanos da cidade de São Paulo. É verdade. Pode ser que alguma outra guarda aí não coloque limite de idade, né? Mas aqui para nós, passou de 30, infelizmente, só na próxima encarnação. Sim, e é matéria pacificada já do ponto de vista jurídico, né? Não cabe discussão. Nós fizemos, mais uma vez, pesquisas a respeito com o nosso departamento jurídico e o STF já carimbou. É legal estabelecer a idade, né? Mudou a corrente, né? Porque direito tem disso, né, Vilar? Sim, exatamente. As correntes vão mudando. Se o ovo uma hora, né, é saudável, uma hora não é saudável. Exato. O jurídico. Quem dirá o concurso? Né? Enfim, né? Então, hoje o cenário é legal, essa questão da idade. Chegamos ao final de mais esse programa Fique por Dentro, mas calma aí. Rafael vai te dar alguns recados. É verdade, Vilar. O programa vai ao ar no sábado. É o último final de semana do mês de junho, né? E o dia 30 de junho é o último dia para que você, policial da Guarda Civil Metropolitana, e você, servidor público, né? Que às vezes o policial, a esposa é professora, é inspetora, enfim, merendeira, não importa, é servidora pública também, né? É o último dia para você fazer o seu recadastramento anual de bens dos servidores públicos, Cispatre, né? Coloca Cispatre no Google, já vai direto. Lembrando que é obrigatório você importar o arquivo .dec da sua declaração de imposto de renda. Então, o último dia, se você não fizer, o seu pagamento estará bloqueado. Esse é o recado. O segundo recado, está aberto o período de atualização cadastral aqui no Sindiguardas SP. Nós precisamos ter as suas informações fidedignas. Muitas vezes, Vilar, nós temos dificuldade com as pessoas, enfim, nos piores momentos, diga-se de passagem, quando nós precisamos entrar em contato com o sócio, com a família do sócio, enfim, quando o sócio falece, e aí você precisa entrar em contato com
com um familiar, com um parente, com aquela pessoa de confiança. Quando o Sindiguardas SP, ele sorteia algum prêmio, nós precisamos levar o prêmio para o sócio e aí você não acha o sócio. Enfim, tantas outras finalidades, como, por exemplo, muitas vezes, você tem uma ação aqui que nós ganhamos, você precisa receber o valor da sua ação, o seu precatório, e nós ligamos e não temos pessoas para poder avisar, olha... E execução prescreve. Prescreve. E às vezes o policial, ele tá passando um perrengue, Exato. precisando de dinheiro, enfim, e a gente não consegue entrar em contato, porque o endereço está desatualizado, a unidade está desatualizada, às vezes está aposentado, Exatamente. às vezes saiu da Guarda Civil, né? Enfim, tantos outros exemplos. Então, sempre é vantajoso manter-se atualizado com seu cadastro do Sindiguardas SP, e aí nós colocamos um pop-up lá no site do Sindiguardas, que vai direcionar por um link de atualização cadastral. Preencha, Exatamente. né? Para que você não descubra da pior maneira possível, certo, Velar? Exatamente. Eu vou completar os seus recados. Sim. Agora para você que não é inscrito no canal. Bom. Você que já é inscrito no canal já sabe. Vai lá no sininho de notificações. Compartilhe e deixe um like para o Fique por Dentro.